que às vezes a gente tá vivendo numa era tão agitada, tudo é tão rápido, tudo é tão acelerado, tá todo mundo fazendo tudo o tempo inteiro, e tudo tão acelerado e parece que às vezes a gente não sabe nem pra que a gente faz o que a gente faz. Ei, mulher, bem-vinda de volta a esse canal. Se você chegou até esse segundo vídeo, é porque você gostou do primeiro e gostaria de continuar acompanhando. Desde já eu te agradeço por acompanhar aqui. Se você ainda não está inscrita, se inscreva, dá um like, compartilhe um pouquinho também da sua experiência aí nos comentários, o que você achou desse vídeo. E sejam muito bem-vindas aqui a esse canal, onde eu falo sobre autocuidado, rotina, vida, né, comum, a vida ordinária e um pouquinho de tudo o que eu faço no meu dia a dia para a glória de Deus. Bom, gente, sobrevivi, né? Tô ainda finalizando a edição do primeiro vídeo, porque muita coisa já aconteceu de lá pra cá. Mas hoje eu tomei aqui um tempinho no meio das 1 milhão de tarefas, né, do dia, para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu devocional de hoje mais cedo, que foi assim muito especial. Deus hoje, ele falou comigo assim de uma forma bem profunda, sabe? Hoje eu consegui levantar, né? Meu esposo tá em casa, então ele ficou com meu bebê na cama um tempinho a mais, e aí eu aproveitei, levantei um pouco mais cedo, fiz exercício, tive meu momento com Deus, assim que eu amo. Nem todo dia é possível, óbvio, mas hoje foi possível e eu aproveitei essa possibilidade, não corri pra fazer nada, deixei as bagunças do jeito que estavam. E eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe? Sobre escolher minhas batalhas. Antes de começar a falar sobre isso, gente, tá com todo esse ruído externo. Eu vou tentar remover um pouquinho do ruído, mas talvez eu não consiga remover completamente, porque eu tô aqui numa área, né, aberta aqui de cima, aqui em casa. Então tá subindo todo o ruído da rua e tudo mais. Mas eu não queria deixar escapar essa oportunidade. E eu senti de compartilhar hoje daqui, porque lá embaixo tá uma bagunça. Enfim, marceneiro mexendo nas coisas, fazendo barulho, meu bebezinho dormindo, e eu vou ter que ser daqui mesmo. Mas o que vale, eu acho que vai dar para vocês ouvirem bem, pelo menos o que é mais importante de vocês ouvirem. Agora sim, né, indo para o conteúdo, qual é o seu propósito? Não sei se você já se perguntando qual é o seu propósito de vida, o que Deus tem para ti, ou o que Deus quer realizar na sua vida ou através de você. Hoje eu estava lendo Gênesis 1, né, novamente, e é sempre bom reler a Bíblia, porque a gente sempre acaba pegando ali observando coisas, características que a gente não tinha observado antes, e isso é tão legal, quando a gente relê algo, principalmente quando estamos falando da palavra de Deus, né. E Deus chamou muito a minha atenção, né, porque quando a gente lê ali, né, sobre a criação, a gente vê que Deus cria, contempla, percebe que é bom e continua criando e contemplando, e no final ele descansa. E Deus me fez pensar que muitas vezes eu tenho essa dificuldade, sabe, de contemplar o que eu faço. Às vezes eu planejo bem, eu, eu sou ótima em planejamento, eu executo, mas eu não tenho dificuldade de contemplar, de sentar e falar: uau, isso que eu fiz foi incrível, isso que eu fiz foi custoso, mas deu certo. Olha só, sabe, de enxergar o lado bom em algo que eu tenha feito. Porque eu tô sempre o tempo todo me cobrando e me cobrando, e isso me leva a esse lugar de autocobrança excessiva que não me faz bem, ou que me traz a sensação de que eu não realizei nada. Então, o quanto que é importante a gente conseguir refletir um pouco sobre as coisas que a gente faz, sabe? Primeiro, entender qual é o propósito dessas coisas, por que eu vou fazer isso, para que eu vou fazer isso. Ah, é para a glória de Deus? Ah, é para alcançar uma pessoa? Ah, é para conseguir dinheiro para realizar tal coisa. Enfim, não sei, eu tô falando de uma forma muito abrangente, muito aberta mesmo, sabe? E você usa para aquilo que Deus falar aí contigo. Mas quantas coisas a gente muitas vezes abre mão de realizar, porque primeiro a gente não entende o propósito. E no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que muitas vezes eu sei qual é o propósito que Deus tem, mas depois eu me perco nele, eu esqueço desse propósito, e isso me gera uma baixa autoestima, isso me gera um descontentamento, e aí eu acabo desanimando, desmotivando, me frustrando.
Então, hoje eu achei importante vir falar com vocês sobre propósito e sobre essa contemplação que está lá em Gênesis, que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele. Se Deus contemplou, ele também nos criou para contemplar. Não só para criar coisas, não só para desenvolver coisas, não só para planejar e executar, mas também para contemplar. Por quê, gente? Porque se a gente só planeja, executa e não contempla, parece que a gente não está fazendo nada. A gente teve todo aquele trabalho para não ter o reconhecimento de que aquilo que a gente fez foi bom ou ruim. E a gente precisa contemplar, até mesmo que foi ruim, porque se foi ruim a gente não vai repetir, né? A gente não vai cometer o mesmo erro. E se foi bom, a gente vai fazer igual ou melhor. Mas enfim, agora eu queria pular para a parte também do descanso, da importância do descanso. Que às vezes a gente está vivendo numa era tão agitada, tudo é tão rápido, tudo é tão acelerado, tá todo mundo fazendo tudo o tempo inteiro e tudo tão acelerado e parece que às vezes a gente não sabe nem para que a gente faz o que a gente faz. E às vezes a gente não para perceber o porquê a gente está tão cansado, porque a gente está tão exausto, porque a gente está tão frustrada e porque a gente só reclama. Por que a gente só reclama? Porque a gente não aprendeu a descansar. A gente precisa aprender a tirar um momento para Deus, a tirar um momento pra gente, a tirar um momento de... E, gente, tem o descanso físico, mas também tem o descanso da alma. Tem, sabe, eu até anotei isso no meu caderno, né? O descanso da alma, o descanso da mente. Porque às vezes a gente descansa o físico, mas a mente continua, tá. Você ali com o telefone na mão, recebendo 1 milhão de informações, conversando com 1 milhão de pessoas, tudo ao mesmo tempo, e você não para refletir como anda a sua vida, como andam as suas decisões, as suas escolhas, o que você tem feito, sabe? Com qual objetivo, o quanto você tem se dedicado a cuidar do seu corpo, a cuidar do templo do Espírito Santo, que é você, o quanto você tem se dedicado para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que Deus colocou na sua vida, para as coisas que Ele te confiou, sabe? Toda essa conversa é ainda sobre propósito, sobre você entender o que Deus tem para ti e o que Ele quer fazer através de ti. Porque essa nossa vida não é sobre a gente, não é sobre eu ter tudo que eu sempre sonhei. É sobre o como, quando e onde Deus quer usar a minha vida para a glória dele. O quanto eu estou consagrando os meus sonhos, os meus planos a ele. E eu queria deixar, minha memória está cheia, já parou aqui 1 milhão de vezes essa gravação. E eu percebi que eu tô com o rosto assim meio franzido porque tá em muita claridade entrando aqui. Vai ficar um vídeo meio engraçado, mas como eu tô aprendendo a deixar ir, a me permitir ser imperfeita mesmo, enfim, eu tenho essa palavra para compartilhar com o seu coração. Espero que abençoe sua vida, espero que você reflita um pouco sobre o que Deus quer fazer em você e através de você. E que assim como hoje eu fui ministrada nessa manhã sobre contemplar, sobre descansar, sobre entender que tempo eu tô, o que Deus quer fazer na minha vida nesse tempo e através de mim, nessa era, nesse tempo. Ah, mas Josi, mas eu tenho um sonho de ir para tal lugar, mas eu tenho desejo de mudar isso, mudar aquilo. Você pode ter esse sonho, esse desejo, mas o que Deus quer de você, em você, através de você, enquanto você está nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nessa família, nessa configuração de, não sei, de faculdade, escola, curso, trabalho, o que Deus quer realizar em você e através de você, com base naquilo que Ele estabeleceu sobre sua vida hoje. Reflita sobre isso, espero ter te abençoado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva para que outros vídeos cheguem até você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.